Como não sentir inveja da Suécia? Os caras têm um país bacana, tudo funciona direitinho, educação, saúde, eles têm uma boa renda per capita, andam fechando presídios por falta de prisioneiros. E além disso, os caras são campeões de competição de biquíni com mulheres lindíssimas. Como não sentir inveja da Suécia? Vamos ser sinceros. Se eu fosse socialista e quisesse vender socialismo para os outros, eu também ia querer dizer que a Suécia é um modelo socialista a ser seguido. Mas será que isso é verdade? O socialismo é o que faz da Suécia um país tão legal? Mas e a Suécia? Bom, antes de mais nada, eu não reconheço países como entidades válidas. A noção de país, nação, pátria é fundamentalmente antiética. São linhas arbitrárias demarcadas por grupos de poder para exploração de um determinado povo, via impostos, evidentemente, roubo direto de dinheiro. Países são meras cercas para rebanhos. Do meu ponto de vista, não existem países, existem povos, existem culturas. Então eu não vou falar da Suécia, vou falar aqui do povo nórdico, os descendentes dos vikings, que habitam lá as paragens da Escandinávia e proximidades. E veja, tanto isso é válido que esse mesmo povo está presente em outras regiões arbitrariamente demarcadas, como Noruega, Finlândia e Dinamarca, e as características são, de forma geral, bem uniformes. Se não fosse uma linha arbitrária e anos de esforço de propaganda para criar identidades nacionais, diferenciar suecos, noruegueses, finlandeses e dinamarqueses seria impossível. A língua deles é mutuamente inteligível, os hábitos são em sua maioria comuns, lógico que existem culturas particulares. A gente pode fazer um paralelo com a América Latina, onde o nosso povo, o povo latino, compartilha um biotipo menos característico, mas uma situação social e histórica comum. E a divisão de linhas arbitrárias para a exploração de manadas pelo governo igualmente não impede a clara identidade do povo. Até as línguas, o português e o espanhol, se você não sabia, são mutuamente inteligíveis. Se você ainda não sabia disso, você pode viajar toda a América Latina falando só português. Eles vão entender sim. Ok, uma palavra ou outra talvez você tenha que explicar com calma. E sim, você consegue entender espanhol. A parte uma ou outra palavra mais estranha, geralmente você consegue inferir o significado pelo contexto, se não, é só perguntar para esclarecer. Povos diferentes têm histórias, culturas, modos de vida, princípios morais diferentes. Não se trata de dizer que determinada história é melhor ou pior do que a outra, muito menos dizer que tal povo ou cultura é melhor ou pior que outra. Apenas de reconhecer o óbvio, são diferentes. Comparar a nossa organização social, a organização do povo latino, com a organização social do povo nórdico é perfeitamente válido, mas deve-se tomar muito cuidado ao tentar extrair conclusões a partir dessa comparação. Isso ocorre porque há uma limitação inerente às disciplinas sociais, devido à incapacidade de se realizar experimentos científicos. Veja, em várias áreas do conhecimento humano, podemos fazer experimentos, isolar as variáveis que levam a determinado comportamento. Descobrimos os semicondutores, por exemplo, a partir de observações feitas de características estranhas de pedaços de silício. Às vezes eles conduziam corrente, às vezes não. Os pesquisadores elaboraram várias hipóteses sobre por que isso acontecia. As hipóteses foram então testadas, inúmeros testes foram feitos com diversos pedaços de silício, cada um com uma condição particular, até que a situação foi explicada. Tem a ver com a presença de impurezas específicas numa determinada concentração. Isso foi uma hipótese que foi confirmada pelo experimento e com isso nós conseguimos construir o transistor, que é a base de toda a computação e tecnologia atual. Na área social, nós podemos fazer observações sobre determinados fenômenos, podemos até traçar hipóteses de por que tais fenômenos ocorrem, mas não podemos fazer experimentos. É por isso que se diz que não existe ciência na área social. Ciência, por definição, prevê método científico: observação, hipótese, experimento, resultado. As duas primeiras partes, ok, mas as duas últimas não são possíveis. Não tem como você criar 100 povos nórdicos na exata mesma região e nas mesmas condições, experimentar mudar uma coisinha em 50 deles e deixar os outros 50 sem mexer nada e verificar se aquela hipótese procede ou não. Vocês já ouviram o argumento esquerdista de praxeologia não é ciência? Nenhuma hipótese na área social pode ser testada diretamente, portanto não pode ser submetida ao método científico, portanto não é ciência. Nem a praxeologia, nem nenhuma outra teoria, sistematização ou
ou hipótese da área social e econômica jamais será ciência. Há coisas que se aproximam bastante de um experimento, sim. Por exemplo, a experiência da Alemanha comunista no pós-guerra. O mesmo povo, em uma situação muito similar, mesma língua, mesma cultura, mesma economia, foi dividido ao meio. Metade no regime comunista, metade no regime capitalista. Viveram assim por 50 anos. O resultado dessa experiência todos nós vimos com a queda do Muro de Berlim em 89. Ainda que não seja um experimento adequado do ponto de vista científico, é o mais próximo que chegamos disso na área social. E o resultado todo mundo sabe qual foi, embora alguns prefiram ignorar isso. Mas repare que mesmo não sendo uma ciência, no sentido estrito do termo, há forma de tecer hipóteses e, se não comprovar cientificamente, ao menos verificar que são sólidas pelo uso de estatística e covariância. Se uma causa leva a uma consequência, deve haver correlação entre essas variáveis. Sempre que vemos a causa, em qualquer grupo social, devemos notar também a consequência. Veja, a praxeologia não é ciência, mas é uma teoria muito bem construída e que se mostra extremamente válida sempre que verificada por meios estatísticos adequados. Sua base teórica é perfeita e deduz claramente o libertarianismo como a melhor organização social. Alguns lembram, eventualmente, que nem todas as pessoas agem de forma racional, o que é um princípio da praxeologia. E isso é claro, é um fato. A praxeologia, como qualquer modelo, ela não requer 100% de certeza 100% de tempo. Ela requer apenas um alto grau de certeza numa fração suficiente do tempo. A lei dos gases ideais, por exemplo, você aprendeu lá na escola, não é? Ela é um modelo. Seu professor te avisou que ela é uma aproximação. No entanto, é uma boa aproximação. É mais do que suficiente para fazer o seu ar-condicionado funcionar perfeitamente. Há, porém, dois grandes problemas com o uso de estatística e covariância. O primeiro deles é a credibilidade dos dados. Quem já fez qualquer trabalho de estatística sabe que é muito, mas muito fácil direcionar resultados. Basta descartar como erro de coleta dados que não ajudam o seu ponto de vista previamente escolhido. Há dezenas de outras maneiras de fraudar sem deixar rastros. Se o instituto ou a equipe que coletou os dados não for isento e confiável, a estatística não vale nada. Além disso, há o problema da interpretação dos dados. O uso isolado de covariância pode levar a absurdos. Você sabia que há uma covariância inversa entre o número de piratas e o aquecimento global quase perfeita? Podemos então dizer que o fato do número de piratas ter diminuído é a causa do aquecimento global? Lógico que não, porque não há mecanismo, não há porquê, não há lógica nessa relação. Se não há um mecanismo lógico, dedutivo, pode ser mera coincidência pontual ou podem ser duas consequências da mesma causa. Portanto, temos que ser cuidadosos quando tecemos hipóteses sociais. Sim, os países nórdicos estão bem de vida. São povos ricos e convivem com governos exploradores que cobram altos impostos. Isso quer dizer que estão bem de vida por causa dos impostos? Altos impostos devem levar a um bem-estar social? Poucos pontos não definem covariância. É preciso um grande número de pontos para testar a covariância de forma adequada. E quando pegamos vários países, vemos que não há essa covariância. Há dezenas de países com altos impostos e baixa riqueza. Por exemplo, no nosso caso. E há dezenas de casos de países com baixos impostos e alta qualidade de vida. Então você pode achar o que quiser, mas altos impostos jamais seriam causa de bem-estar social. Mas, se não é essa a explicação para o povo nórdico ter altos impostos e bom nível de riqueza, então qual é a explicação para isso? Vemos que eles já foram muito miseráveis no passado. Tiveram a sorte de sofrer reformas liberais no século XIX, experimentaram um longo período de laissez-faire, liberalismo econômico extremo, entre 1870 e 1950. Época em que a riqueza do povo cresceu muito. As pessoas esquecem que esse aumento de impostos da Suécia é relativamente recente. Começou timidamente em 1950, mas só se acentuou em 1970. Antes disso, baixos impostos, liberdade econômica e social eram a regra. E de fato, de forma não surpreendente, depois do aumento de impostos, a Suécia estagnou. Ela chegou a ser a quarta economia do mundo meados do século passado. Com o aumento de gastos, com o tal do welfare state, estado do bem-estar social, o país caminhou rapidamente para a ruína. Na década de 80, experimentou a chamada Grande Depressão Sueca, em que a inflação chegou a 16% e a coroa sueca despencou. Mas ela se recuperou disso. Sabe como? Com o liberalismo, recuando em sua política de impostos da década de 70, diminuindo o estado do bem-estar social. Hoje, os impostos não são mais tão grandes quanto foram na década de 70. A liberdade econômica aumentou,
e há menos regulamentação. Eles ainda têm dificuldades, porque não retornaram ao liberalismo pleno, mas estão melhores hoje porque recuaram na sua política socialista. Comparar a organização social de povos diferentes para extrair recomendações de medidas sociais não é algo simples de fazer, nem totalmente imune a fatores desconhecidos, imprecisões nas estatísticas ou pura e simples manipulação de dados. Se há algo que podemos extrair da comparação entre a organização social de povos diferentes, olhando ao longo da história para vários países e vários momentos da história, é que quanto mais liberdade, quanto mais individualismo, mais motivos as pessoas têm para se esforçar e produzir riqueza. E é o esforço pessoal que gera riqueza. Não há geração de riqueza em máfias, quadrilhas e governos. O caminho que nós latinos devemos trilhar, que é o mesmo caminho que o povo nórdico também deve trilhar, é lutar pelo fim da exploração humana, pelo fim de governos, pelo anarcocapitalismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Quer saber mais sobre o assunto? Veja um desses vídeos que selecionamos para você. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.